Então nós não podemos acostumar, queridos, a ter uma vida sempre pautada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Não. Se nós já morremos para o mundo e nascemos de novo para viver em novidade de vida, agora essa vida tem que ser vivida à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar com você na manhã deste dia sobre o perdão nas tuas relações, nos teus relacionamentos. Como é que você tem se relacionado com aqueles que pecam contra você, com aqueles que te magoam? Amém? Então eu vou ler agora o texto bíblico que eu já anunciei. Se você tem uma Bíblia, acompanhe aí comigo. A paz do Senhor Andressa, a paz do Senhor Gil, a paz do Senhor Eliane. Deus abençoe vocês, que alegria vê-los aqui. Vamos permanecer juntos nessa hora, amém? Deus tem uma palavra para vocês. Vamos ser edificados juntos no Evangelho da graça de Deus. Vamos crescer juntos no conhecimento da verdade de Deus, amém, pessoal? Aleluia! E você, meu irmão, minha irmã, se for possível, faça isso. Compartilhe esta live aí na sua página, marque alguém, nos ajude a anunciar o Evangelho a outros. Pois bem, Mateus capítulo 18, versículo de número 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Esse é o ensino do perdão. Perdoar até 70 vezes 7, ou seja, centenas de vezes se for preciso. E é claro que todas as vezes é preciso. E na realidade o que o Senhor quer dizer com esses 70 vezes 7 é perdoar sempre. Perdoar sempre. Sempre. Meu irmão, minha irmã, eu tenho visto muitos pastores nesses dias em que estamos vivendo de crise, de pandemia, pregando sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus e principalmente sobre os abalos que essa crise tem causado nas nações, no mundo inteiro. Eu não estou falando nada a esse respeito, porque para mim, irmãos, o mal está na ausência do Evangelho na vida dos homens. Grande parte da humanidade vivem distante dos princípios do Evangelho de Cristo. E quando nós falamos de Cristo, estamos falando do Filho de Deus, da luz do mundo. E aqueles que não estão vivendo na luz estão nas trevas. Essa é a verdade. Então não adianta ficar falando de crise, de caos, de pandemia, se a pessoa está nas trevas e vai continuar nas trevas. O que as nações precisam é do Evangelho. O que os homens e as mulheres da nossa geração precisam é saírem das trevas e virem para a luz. E aqui está a luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue de maneira nenhuma andará em trevas.
Então, se a gente vê tanto caos, tanta crise, tanta desgraça nos nossos dias, na sociedade, no mundo inteiro, é porque as trevas têm ocupado espaço, as obras das trevas têm dominado a vida de muita gente no nosso planeta. De modo que o meu compromisso será sempre esse: pregar o Evangelho, porque ele sim é o poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar o miserável, o perdido, o pecador, num santo homem de Deus. Ontem eu preguei a passagem que fala do endemoniado gadareno, aquele homem que era um pária da sociedade, aquele homem que os vivos não queriam mais nada com ele, por isso tentava constantemente prendê-lo com cadeias, com grilhões, e não era para menos, porque ele feria a si mesmo, ele era violento com ele mesmo, ele se feria com pedaços de pedra. Imagine o próximo. Então a sociedade não queria mais ele convivendo, e por essa razão ele teve que ir morar nos sepulcros, no meio dos mortos. Mas quando Jesus mudou a vida dele, expulsou os demônios da vida dele, o curou e o transformou, aí ele se tornou um novo homem, até mesmo um missionário, um evangelista, um proclamador do Evangelho. Então só Jesus pode mudar o homem dessa maneira. E a prática do perdão é uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. A prática do perdão é um meio de eu e você vivermos em paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora, como nós podemos desfrutar dessa paz de Deus se a gente não perdoa, se a gente está sempre magoado, sempre em guerra, sempre em conflito, sempre retaliando? Como é que você pode querer ter uma vida de paz se você está sempre cheio de ódios por alguém? Então, irmão, irmã, amigo, amiga, Deus tem uma palavra sobre o perdão para você. Eu li Mateus 18, 21 e 22. Pedro se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O que motivou Pedro a fazer essa pergunta? A partir do versículo 15 desse capítulo 18 de Mateus, Jesus já estava ensinando sobre o perdão. E no seu ensino ele dizia: olha, se o teu irmão pecar contra você, você vai até ele e o repreende. E o repreende. Entre ti e ele só. Quer dizer, só os dois. E se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão.
A relação foi restaurada. Agora um detalhe, essa repreensão aqui não é você saltar os cachorros em cima dele, não é você cheio de raiva ou xingando, ofendendo a pessoa, não. Essa repreensão aqui é mostrar para o outro o erro que ele cometeu contra você. Então você mostra para ele que ele te feriu, que ele pecou contra você, mostra a verdade dos fatos. E se ele conseguir enxergar a verdade dos fatos, de que você está com a verdade, inclusive, e ele errou, aí então você o perdoa. E acabou o conflito. Assim é a vida dos discípulos de Jesus. Pode ser o Maico, pode ser o Gabriel. Deus abençoe vocês, queridos. Amo vocês, viu? Aleluia. Aleluia. Quero mandar a paz do Senhor para o José Antônio. Deus te abençoe, José Antônio. Um beijo desse pastor que te ama, lindo. Bom, pessoal, então esse é o passo, esse é o primeiro passo quando alguém peca contra você. E seja qual for a relação, aqui fala irmão, mas irmão aqui é o próximo. Não é só a pessoa que é filho do teu pai e da tua mãe. Não, pode ser qualquer parente teu, qualquer pessoa da sua família, qualquer pessoa do seu trabalho, da sua escola, enfim, o teu próximo. Se ele pecou contra você, Jesus diz, vai até ele. Mas o que a gente vê muitas vezes, pessoal, não é essa atitude aqui do ensino de Jesus. Ainda mais nessa época de fake news, não é verdade? Se alguém erra com o outro, logo o ofendido, o ferido, vai para as redes sociais e espalha um monte de coisa para destruir o outro. Se você se converteu ao Evangelho, você não pode viver assim. Um dos fatores, irmãos, um dos principais fatores que impedem o crescimento de uma igreja, numa localidade, é irmão magoado com irmão, ou irmã magoada com irmã. Como é que Deus vai usar essas pessoas, esses crentes? Como é que Deus vai abençoar a obra, fazendo a obra dele prosperar, crescer, se tem pessoas que vivem dentro das igrejas com mágoas durante anos? E eu que estou há décadas vivendo dentro da igreja, sou testemunha de que isso realmente acontece. De pastor magoado com o obreiro, de obreiro magoado com o pastor, de líderes de departamento magoado, ressentido, dentro da igreja, com pessoas da própria igreja. Como é que Deus vai abençoar a sua obra, a sua igreja, com esse tipo de coisa ainda existindo no meio daqueles que se dizem povo de Deus? Então vejam que se a gente quer a bênção de Deus, a gente quer ser usado por Deus, a gente não quer ser pedra de tropeço na obra de Deus, de maneira nenhuma, a gente tem que enquadrar a nossa vida no Evangelho. Oh, meu irmão, minha irmã, aleluia! Quando a gente ouve a palavra, nós não podemos endurecer o coração para a palavra.
E se a palavra nesta manhã está falando comigo e com você sobre o perdão, é porque a gente não pode deixar esse assunto, essa virtude, de lado na nossa vida, de maneira nenhuma. Se você quer paz na tua casa, se você quer paz no seu trabalho, se você quer paz na tua vizinhança, se você quer paz no meio da tua parentela, se você quer paz na tua escola, na tua faculdade, se você quer paz nos ambientes que você frequenta, aleluia, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Porque não, Deus não está presente aonde há guerra, aonde há conflito, aonde há ódio. Uma das coisas que eu desisti da vida aos 17 anos, antes de conhecer Jesus, foi porque eu já tinha feito essa observação, mesmo com apenas 17 anos, eu já tinha observado que o mundo era assim, cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de briga, cheio de bullying. E eu, ainda muito novo, um adolescente, analisando como eram as relações das pessoas no mundo, vizinho contra vizinho, pai contra filho, filho contra pai. Falei, eu quero sair deste mundo, eu não quero ficar nesse mundo. E falei isso para minha mãe. Com 17 anos eu disse, mãe, eu não quero viver num mundo desse, de ódio, de ressentimentos, de violência, de homicídio, de feminicídios, de agressões, de facadas, de tiros, de rajada de tiro. Eu não quero ficar neste mundo não. E aí, quando eu desisti do mundo, Jesus me salvou. Jesus me salvou e me libertou do mundo, me tirou do mundo. Como está lá, vocês estão do mundo, mas não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Pois bem, mas pastor, se a pessoa que me feriu, eu fui, ofereci um perdão, e ela continua agressiva, me tratando mal e rejeitando o meu perdão. Aí Jesus fala, leva uma ou duas testemunhas com você, duas pessoas maduras, que possam falar por você também, advogar a tua causa e tentar convencer o outro. Está entendendo? Por exemplo, se o conflito é no casamento, teu marido está te ferindo, está te magoando, está te tratando mal, e você já conversou com ele, já mostrou para ele o erro dele, e ele continua do mesmo jeito, e ele acha que está certo, sendo estúpido com você, te ferindo dia após dia. Aí você pega duas pessoas maduras, próximas a vocês dois, ou uma pessoa, isso está escrito aí no versículo 16 de Mateus 18, e essa pessoa vai servir como um mediador de vocês dois, para tentar resolver esse conflito, para que aquele que está pecando contra você cesse. E mas se ele não quiser ouvir também, quando eu levar alguém que está advogando o meu problema, aí se você é da igreja, aí leva o assunto para a igreja, para o teu pastor, e pede ajuda ao pastor da tua igreja. E aí o pastor vai tomar frente do caso e vai procurar aquele que está te ferindo, no caso aqui da hipótese, o teu marido,
e vai tentar convencê-lo do erro. Ah, pastor, mas se ele continuar do mesmo jeito? Aí Jesus diz, depois de 1, 2, 3 tentativas, Jesus diz, considera esse teu ofensor, considera ele como um gentio, versículo 17 e 18, um publicano. Quer dizer, considera ele como ímpio, como alguém que não é de Deus. Ainda que ele seja pastor, presbítero, diácono, obreiro, líder de departamento, ainda que ele tenha um cargo de liderança na igreja, mas se ele vive dessa forma, sem querer se reconciliar, sem querer parar de machucar, de ferir a você, então fique sabendo que para o Evangelho, que essa pessoa, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Jesus é o Evangelho é Jesus. Para o Evangelho, essa pessoa é um ímpio. Então você tem que enxergar ele como uma pessoa que está na treva, que vive nas trevas, que ainda não se converteu a Jesus. A palavra de Deus ainda não está entronizada no coração dessa pessoa. Então você vai ter que conviver com essa verdade, de que essa pessoa que está sempre pecando contra você é um ímpio, porque você já ofereceu perdão 1, 2, 3 vezes, várias vezes, e ela continua te tratando do mesmo jeito. Aí tá bom. Aqui Jesus ensinou 3 passos que a gente deve dar na direção daqueles que pecam contra a gente. Vai primeiro você sozinho. Se a pessoa não te ouvir, leva uma testemunha ou 2. Se ela continua endurecida, não querendo te ouvir, se reconciliar com você, leva o caso para a igreja. E se ela continuar do mesmo jeito, veja essa pessoa como ímpia, ela não é do Evangelho. Aí tá, aí Pedro ouviu esse ensino. Eu havia dito, né? O que motivou Pedro a fazer essa pergunta? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Porque Jesus tinha ensinado que 3 passos que nós devemos dar para perdoar aqueles que pecam contra a gente. E Pedro esticou para 7. Até quantas vezes? Até 7? Porque nós sabemos que na numerologia bíblica o 7 é o número da perfeição. E aí o Senhor, respondendo a Pedro, disse no versículo 22, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha aí. Você já cansou por ter tentado se reconciliar com alguém 1, 2, 3 vezes e já não aguenta mais? Porque eu conheço as pessoas que às vezes até dizem, comigo é uma vez só. Eu sou amigo até debaixo d'água. Mas se vacilar comigo é uma vez só, porque eu não dou segunda chance. Acabou. Tem gente que vive com essa filosofia, com esse pensamento. Mas Jesus diz aqui até 70 vezes 7. E em seguida, o Senhor conta uma parábola, chamada pelos editores da Bíblia, como a parábola do credor incompassivo. E o que é uma parábola, pessoal? É uma comparação, uma figura de linguagem, em que Jesus conta uma historinha do conhecimento dos seus ouvintes, para dali extrair um ensino de uma verdade da dimensão espiritual. A parábola então é isso, né? Usa-se algo do mundo material e tira desse ensino relacionado ao mundo material para extrair uma verdade do mundo espiritual.
Então vamos ver essa parábola? Porque Jesus inicia a parábola dizendo o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. A paz do Senhor, irmã Maria Pio. Deus te abençoe, amada irmã. Dê a paz aí para o irmão Jorge. Amém? Deus abençoe vocês. Então Jesus começa a parábola dizendo: o reino dos céus. Então ele está falando aqui com aqueles que já são do reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus são expressões sinônimas na Bíblia. Então você que é do reino de Deus, você que já faz parte do povo de Deus, escute bem. Escute bem. Para que você saiba se você realmente é um cidadão do reino de Deus, é um súdito leal à palavra do teu rei, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque se você estiver fora dessa palavra aqui, como é que você pode dizer que você pertence ao reino de Deus? Então vamos ver a parábola que o Senhor conta. O reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer contas com seus servos. Então havia um rei de uma determinada nação que chamou os seus servos para lhe prestar conta das suas dívidas. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, ou seja, era uma dívida impagável. Era uma dívida gigantesca. Você pode colocar essa dívida aí na casa dos milhões que esse servo devia ao rei. E aí, quem que tem milhões, né, irmãos? Qual é o empregado? Qual é o empregado que tem milhões para pagar a sua dívida? Qual é o trabalhador? Se nós sabemos que todos os trabalhadores são assalariados e a maioria não ganha mais de 3 ou 4 salários mínimos. Então era uma dívida impagável. Por essa razão o homem não tinha como pagar. Que é uma dívida de milhões. A paz do Senhor, Ana Paula, Deus te abençoe, amada. Pois bem, e não tendo ele com que pagar, versículo 25, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então observe que ele valia menos do que devia. Já pensaram numa situação dessa? A pessoa valer menos do que aquilo que deve? Porque a ordem do rei foi vender ele, a mulher, os filhos e todos os bens dele, a casa, os animais, o terreno, os móveis. Vendam tudo, vendam ele tudo que ele tem, inclusive a família dele, para que a dívida seja paga. Aí quando o rei deu essa ordem, imediatamente, diz aí o versículo 26, que aquele servo se prostrou, se ajoelhou no pé do rei e o reverenciava. Quer dizer, tratava ele, o rei, com reverência. Oh, majestade, minha santa majestade. O reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então ele pediu clemência. Ele pediu uma nova chance para pagar a dívida dele. Senhor, seja generoso comigo e tudo eu te pagarei. É claro que ele jamais ia poder pagar aquela dívida, porque ele devia mais do que ele valia para o rei. E aí então,
Jesus, contando a parábola, diz que o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Movido de íntima compaixão. Lembrando, meus irmãos, que Jesus está contando essa parábola aqui para tirar um ensino para o mundo espiritual, do qual nós fazemos parte. Porque ele começa a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. Então, aqueles que são do reino de Deus, a vida é como está aqui nessa parábola. E aqui eu já posso interpretar para vocês quem é o rei da parábola. É o próprio Deus. E quando o rei perdoa aquela dívida impagável do servo, porque pediu clemência, porque suplicou o perdão do rei, o rei, movido de compaixão. Então Jesus está revelando aqui que o nosso Deus é um Deus compassivo. O nosso Deus é um Deus que está sempre pronto a nos perdoar quando a gente implora o seu perdão. Porque Ele é cheio de compaixão. Olha que verdade maravilhosa. Você tem um Deus compassivo. Um Deus que, quando você se arrepende, implora o seu perdão, Ele te perdoa. E o perdão de Deus, irmãos, é maravilhoso. Eu vou ler aqui rapidinho Isaías 43, 25. Porque aqui a gente vê como é o perdão de Deus. Isaías 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É assim que Deus nos perdoa. Ele apaga as nossas transgressões. Então o perdão, lembra do quadro negro? Você é da época do quadro negro? Quando a professora usava giz no quadro negro? Aí depois que tudo aquilo que ele escreveu no quadro negro, os alunos já tinham copiado, ele queria escrever mais coisa, pegava o apagador e passava no quadro negro e aquilo que você estava vendo ali você não vê mais porque foi apagado. É dessa forma que Deus nos perdoa. Ele apaga os nossos pecados, e não somente isso. Quer dizer, quando a Bíblia diz que Ele apaga as nossas transgressões, significa que a nossa relação com Ele é uma relação que Ele nunca mais vai ver aquele pecado na tua vida, porque foi apagado. Foi apagado. Então olha como é o perdão de Deus. E além de apagar os nossos pecados, aqui em Isaías 43, 25 diz: e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, o Senhor Deus jamais vai lançar no teu rosto os pecados que você já se arrependeu e pediu perdão, e Ele já te perdoou, Ele já pagou. Jamais. Logo depois que eu me converti, irmãos, Pai do Senhor João, Pai do Senhor Manhara, Deus abençoe vocês. Logo depois que eu me converti, assim, os primeiros dias, até mesmo os primeiros anos meu na igreja, Pai do Senhor Zaninha, Pai do Senhor Cirlei, eu tinha muito medo, sabe? De Deus revelar para alguém os pecados que eu tinha cometido, porque isso acontecia muito.
antigamente, né? Profetas se levantavam e apontavam o pecado que as pessoas tinham cometido no meio da igreja. E eu tinha muito medo de eu passar por uma situação dessa. E eu vivia com aquele medo. Mas até um dia que Deus falou comigo. Essa palavra aqui, eu estava orando, colocando esse meu medo diante de Deus. Falei, Senhor, eu não quero ir para a tua casa dessa maneira. Quero que toda vez que eu for para a tua casa, eu tenho que estar com esse medo dentro de mim, de alguém expor coisa que eu já me arrependi, já te pedi perdão. Aí Deus me falou isso aqui, olha, Isaías 54:4. Deus me deu essa palavra. Não temas, porque não serás envergonhadas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Viram aí? Não temas, porque você não vai ser envergonhado. Olha que Deus tremendo. E aí quando essa palavra veio como uma espada afiada na minha alma, aleluia, no meu espírito, pá! Aquele medo, sabe, pessoal, desapareceu. Porque Deus me fez essa promessa. Não temas, porque você jamais será envergonhado. Jamais. Por mim não, né? É claro que tem homens que tentam nos envergonhar, nos humilhar. Mas Deus diz, por mim não. Essa é a minha promessa para você. Então receba essa palavra também no teu coração. Porque Deus também está falando com você nesta manhã. Se você anda com medo, sabe, desse tipo de coisa, o Senhor fala também com você. Aleluia, não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Receba essa palavra no teu coração. E voltando lá para Mateus, pessoal, não quero me alongar mais, por causa da nossa hora. Sei que as irmãs têm que, cuidar aí do almoço, da família e de todos os serviços da casa. Mas vamos lá. Aí o rei, cheio de compaixão, perdoou o servo. E agora diz o versículo 28 o seguinte: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Olha que coisa interessante que acaba de acontecer. O homem que acabou de receber um grande perdão de uma enorme dívida, saindo dali, talvez fosse 2 assessores do rei, porque a Bíblia diz que aquele homem que recebeu o perdão do rei encontrou um conservo. Essa palavra conservo significa um companheiro de trabalho, um companheiro que servia, que trabalhava com ele no mesmo serviço. Aí ele encontra um colega de trabalho no caminho, saindo da presença do rei, e esse que ele encontra lhe devia 100 dinheiro. Falando a gíria do brasileiro, lhe devia uma merreca, uma ninharia. Em comparação, a dívida dele com o rei, que era de 10.000 talentos. Se a gente for fazer o câmbio, vai dar aí cerca de milhões. E aí o que ele faz? Quando encontra alguém que lhe devia? Ele lança a mão
no pescoço do companheiro e começa a lhe sufocar e a dizer: paga-me o que me deves. Quer dizer, ele trata o companheiro, o próximo dele, de uma maneira que o rei não lhe tratou, quando ele também estava devendo. A gente não viu o rei pegando no pescoço dele. A gente não viu o rei tratando ele com violência, com maldade. E aí ele, agarrado no pescoço do conservo, dizendo: paga-me o que me deve. Aí o conservo, versículo 29, se prostra, da mesma maneira como ele tinha acabado de se prostrar, de se ajoelhar nos pés do rei. O colega dele se ajoelha também nos pés dele e começa a rogar, a suplicar, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Quer dizer, o conservo usa as mesmas palavras que ele usou para receber o perdão da sua dívida. Da mesma maneira que ele suplicou o rei, o conservo suplicou para ele. E o que ele fez quando o conservo pediu clemência, igualzinho ao pedido dele para o rei? Ele, porém, versículo 30, ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha que coisa, porque certamente nesses dias aqui, ou nesse reino aqui, desse rei aqui, né, ficar devendo era crime. Ficar endividado dava cadeia. Aqui no Brasil tem dívida também, faz a pessoa ir para a cadeia. Quem não paga a pensão dos filhos, por exemplo, da cadeia. Então tem algumas dívidas que ainda nos nossos dias a pessoa pode ir parar na cadeia. Quer dizer, o homem que fora perdoado de uma enorme dívida lançou o conservo na cadeia, porque o conservo que lhe devia uma mixaria não pôde lhe pagar. Mesmo tendo se humilhado, pedido perdão da dívida, uma outra chance, ele não quis saber disso. Só que quando isso aconteceu, teve algumas pessoas ali que foi testemunha disso tudo. Alguns circunstantes ali viram o perdão que o rei deu àquele servo e a maneira como aquele servo tratou o conservo. Aí as pessoas que assistiram tudo foram contar para o rei. Versículo 31, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? O que Jesus está ensinando, gente, aqui? A paz do Senhor, irmã Genaí, Deus te abençoe, amada sogra. Dê a paz aí para o meu sogro, para minha cunhada, para a Jéssica, para o Mateus. Pois bem, o que Jesus está nos ensinando? Que não perdoar o próximo é tratar o próximo de uma maneira diferente da qual Deus tem nos tratado. Porque todas as vezes que nós pecamos e nos arrependemos, nos humilhamos na presença de Deus e buscamos o seu perdão, eu já mostrei em Isaías 43, 25 o que acontece. O Senhor apaga as nossas transgressões e ainda nos faz a promessa: dos teus pecados eu não me lembrarei. Enfim, você não deve mais nada ao céu, ao seu Deus. E coisa boa, irmãos, e é uma graça, perdão,
é uma manifestação da graça de Deus na nossa vida. Uma coisa maravilhosa é o perdão de Deus. Por quê? Porque quando Deus nos perdoa, Ele remove a culpa, Ele remove também o poder do pecado na nossa vida, de modo que a nossa relação não só é restaurada com o Senhor, a gente passa a viver a partir daí em comunhão com Deus, mas como também o pecado não tem mais domínio na nossa vida, porque essa é a obra da graça de Deus quando Ele nos perdoa. Então veja quantas coisas maravilhosas acontecem na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que são perdoados por Deus. Você passa a ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Você passa a ter domínio próprio. A carne não tem mais domínio da tua vida. O mundo não tem mais domínio da tua vida. Nenhum pecado mais vai poder te escravizar, porque quando Deus nos perdoa, Ele também nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando a gente recebe esse perdão de Deus, a gente passa a ter o dever de perdoar o próximo da mesma maneira. Lembra de Colossenses 3,13? Lembra de Colossenses 3,13? Eu vou ler aqui para você. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, irmão, irmã, perdoa. É teu marido que tem pecado contra você? Perdoa. É tua mulher que tem pecado contra você? Perdoa ela. É teu filho que tem pecado contra você? Perdoa ele em nome de Jesus. Assim como Cristo vos perdoou, é na mesma medida, sabe? É na mesma medida, é do mesmo modo. Assim como Cristo perdoou, assim perdoe também. Então, seja quem for, perdoa. Esquece isso. Oferece ao outro uma memória apagada. Passe a viver sem as tatuagens do ressentimento. Lança fora toda a mágoa do teu coração, porque Deus tem te perdoado também. Porque você só pode ser do reino de Deus, discípulo de Cristo, se você foi perdoado por Ele. E se você foi perdoado por Ele, aqui a parábola que o Senhor está nos contando diz que você deve também perdoar como você foi perdoado pelo Senhor. Eu vou repetir aí. O versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então todos que receberam o perdão de Deus têm o compromisso solene e perpétuo de perdoar da mesma maneira como foi perdoado por Deus. E quando a gente retém o perdão, nós estamos tratando o outro de uma maneira como Deus não nos tratou. Por isso Deus chama esse servo aqui de malvado. Servo malvado. Servo malvado. Ou seja, não perdoar o próximo é praticar uma maldade. E maldade é pecado, gente. Maldade é pecado. Maldade é coisa do Satanás, do inimigo da nossa alma. Pois bem, versículo 34. E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Agora aqui tem três coisas
que se você não aprender a perdoar agora, sabe, irmã, eu duvido da tua salvação. Eu duvido que você seja salvo. Porque olha o que o Senhor diz aqui. Indignado. Primeira coisa aqui. Não perdoar deixa Deus aborrecido. Porque Deus nos dá o seu perdão, apaga as nossas transgressões, não se lembra mais dos nossos pecados, e a gente fica ali ressentido, magoado, odiando, fazendo guerra com quem pecou contra a gente a vida toda. Isso deixa Deus indignado, irado. E não é assim que nós devemos deixar o nosso Deus. Nós temos que viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. Outra coisa, e o seu Senhor o entregou aos atormentadores. O que é isso? Entregou a ele os verdugos. Entregou ele aos demônios. Como eu disse, quando a gente é perdoado por Deus, a gente é liberto do diabo, do mal, dos demônios. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Então ele perdeu a graça de Deus, de ter uma vida protegida por Deus contra Satanás. O rei entregou esse homem aos atormentadores. Não quer viver do jeito que eu tenho te tratado? Então vai viver nas mãos do diabo. Vai viver sendo perturbado por Satanás. Porque ou a gente é da luz ou das trevas, irmão. Não tem um meio termo aí, sabe? Não tem meio termo aí nessa relação com Deus. Ou a gente se entrega de espírito, alma e corpo ao Senhor, ou nós não somos de Deus. Não tem essa de a gente estar com um pé no caminho do Senhor e outro pé no mundo vivendo do nosso jeito. Porque lembra que eu já disse aqui? Tem pessoas que até veem pessoas da igreja, não, comigo não. É uma vez só. Comigo escreveu, não leu, o pau comeu. E lamentavelmente eu vejo nas redes sociais crente espalhando fake news porque está aborrecido com alguém, expressando ódio, vomitando ódio nas redes sociais contra alguém. E não é assim, queridos. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Então não é os vingadores, os violentos, os bravos, os rancorosos, que vai herdar o reino de Deus. A vida eterna é os mansos. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para a vossa alma. Então, muita perturbação na vida do crente, igreja. Essa falta de perdão. Está sempre magoado com uma coisinha, com o outro. Querendo se vingar, querendo puxar o tapete do outro. Misericórdia. Vamos todos nós sermos crentes de verdade no Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? A paz do Senhor Ziel, a paz do Senhor Sandra Dino, Deus abençoe vocês, queridos. Então estamos encerrando agora. E até que pagasse tudo o que devia. Quer dizer, quem não perdoa continua em dívida com Deus. Está debaixo de condenação. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Olha como o Senhor conclui a parábola. Assim, quer dizer, assim como o rei entregou o servo incompassivo aos atormentadores,
assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E tem mais, perdão não é da boca para fora não, sabe? Não é da boca para fora não, porque se você falar que perdoa alguém, mas continua todo ressentido, falando mal da pessoa para todo mundo que a pessoa fez para você, você não perdoou ainda. Porque Deus não lembra mais dos nossos pecados quando Ele perdoa. Está lá em Isaías 43, 25. Então tem que ser lá do íntimo, tem que ser do coração, não é só da boca para fora não, não é só de fachada não, não é de faz de conta não, é de coração. Porque se não for de coração, o Pai também não vai perdoar as suas ofensas. Aí não adianta você ficar, sabe, frequentando igreja a vida toda. Você já viu pessoas assim, que está a vida toda dentro da igreja, mas está sempre, ainda mais nessa época de rede social, né? Quanta gente que está enfiado dentro das igrejas e está vomitando ódio ali nas redes sociais por alguém. Hein, irmão? Hein, irmão? Isso é ensino do evangelho para quem vive dentro de igreja? Não é. Essa pessoa ainda é um ímpio. É duro falar uma coisa dessa, mas é a verdade. Doa quem doer. Quem ainda vive dessa maneira é ímpio, é gentil, é publicano, não teve um encontro com a luz, não se converteu, não faz parte do reino de Deus. E aí, uma pessoa dessa fica enfiada dentro da igreja, vira uma pedra de tropeço dentro da casa de Deus, porque muitas vezes a obra fica sem crescer por causa desse tipo de coisa. Então, em nome de Jesus, vamos aplicar essa palavra na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Amém. Bom, pessoal, eu vou estar orando. Pai do Senhor Maralice, Pai do Senhor minha irmã Simone, Deus abençoe você. Chegou o momento da gente orar, falar com Deus. Tem aqui o pedido da Fabiana Martins. Pai do Senhor, Fabiana, que bom que você está sempre conosco. Fico muito feliz, viu? Deus te abençoe, amada. Que o Senhor abre as janelas do céu sobre a tua vida e derrame uma bênção tal que dela vem a maior